10 anos após o falecimento de seu marido, esposa o encontra vivo e pedindo esmola na rua. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Adam e Emily eram um casal jovem que, apesar de namorarem há pouco tempo, eram bastante apaixonados. Ambos não tinham familiares, pois nasceram em orfanatos, mas a presença de um completava a do outro. Os dois tinham um melhor amigo que era Joseph. Joseph, ao contrário de Adam e Emily, tinha uma família enorme e amorosa. O casal, apesar de se amar bastante, brigavam constantemente por ciúmes. No entanto, no fim eles sempre ficavam bem. O casal estava perto de fazer 1 ano de namoro e Adam pretendia pedir Emily em casamento, mas por não saber como fazer isso, ele perguntou ao seu amigo Joseph se ele teria alguma ideia de local e o tipo de aliança que ele deveria comprar. Joseph ajudou Adam com muito prazer, os dois pesquisaram algumas alianças e hotéis em locais paradisíacos, tudo para que esse momento fosse perfeito. Depois de escolherem as alianças e o local, Adam marcou a viagem com Emily, que não desconfiava de nada. Os dois estavam muito felizes para comemorar o aniversário de 1 ano de namoro, mas Ada estava ainda mais radiante para pedir ela em casamento. A viagem correu maravilhosamente bem, eles estavam em uma reta e praticamente não havia trânsito. No entanto, quando entraram em uma área com uma curva e rodeada de árvores, o carro começou a dar problemas e o freio não funcionava. Adam tentou fazer a curva da melhor forma possível, mas não foi o suficiente e o carro capotou várias vezes. Adam, por imprudência, estava sem cinto de segurança e por isso ficou muito machucado. Emily usava o cinto, mas ficou presa e desacordada nas ferragens do carro. Ada estava imóvel, quase perdendo a consciência, ele apenas olhava para Emily e desejava que ela estivesse viva. Então ele também desmaiou. 3 dias depois, Emily acordou em uma ala de um hospital, ela estava confusa e todo seu corpo doía bastante. Seu primeiro pensamento foi em seu namorado, ela desejava vê-lo imediatamente. Uma das enfermeiras falou com ela e disse que ela precisava descansar, mas como ela estava bastante nervosa, foi lhe dando um calmante. Quando acordou novamente, ela recebeu a visita de Joseph e descobriu que o amor de sua vida não resistiu ao acidente. Isso a fez ficar desesperada, ela não conseguia acreditar. Joseph a levou para sua casa e lhe entregou as cinzas de Ada. Como Ada não tinha nenhum parente, suas cinzas foram entregues a Joseph, seu melhor amigo, que agora entregou para Emily. Ela agarrou a urna e começou a chorar desesperadamente. 2 dias depois disso, em outro hospital e em outra cidade. Ada acordou em uma ala de um hospital, ele estava confuso, havia quebrado diversos ossos e precisou passar por cirurgia, mas o médico disse que ele iria ficar bem. Ada rapidamente perguntou sobre Emily, mas o médico disse que ele foi levado sozinho para esse hospital. O homem que o salvou deixou o contato e já havia sido chamado. 1 hora depois, Joseph apareceu, ele que havia salvo seu amigo. Adam perguntou onde estava Emily, mas Joseph, com um olhar triste, disse que ela não resistiu ao acidente. Ele levou uma urna com as cinzas dela para que Adam pudesse se despedir de sua namorada. Como Emily não tinha parentes, suas cinzas foram entregues a Joseph, seu melhor amigo, que agora entregava a Ada. Ada não aguentou tanta tristeza e desmaiou. Ele passou dias chorando no hospital enquanto se recuperava do acidente. Emily passou dias presa em sua casa. Ela olhava para o espelho chorando e pegando em sua barriga. Ela estava grávida. Seria a surpresa de 1 ano de namoro para Adam, que desejava ser pai um dia, mas agora seu filho nasceria sem um pai. Em outra cidade, Adam teve alta do hospital e seu amigo Joseph o ajudou com a sua mudança de cidade. Adam não desejava mais morar na mesma cidade onde vivia com Emily, pois tudo lembrava ela. O parque em que eles passeavam, a praia que ela tanto gostava, até as ruas lembravam ela. Assim, ele mudou de cidade e se despediu de seu amigo Joseph. Joseph, quando ficou sozinho, sorriu e sentiu alívio. Há vários anos ele era apaixonado por Emily, porém ela tinha olhos apenas para Ada. Isso o incomodava, ele se sentia uma pessoa melhor do que seu amigo. Quando os dois começaram a namorar, foi um choque para ele. Joseph fazia de tudo para que eles se separassem, e para isso contava pequenas mentiras.
Devido a isso, o casal brigava constantemente, mas o amor entre eles era tanto, que eles nunca se separaram. Quando Adam pediu ajuda a Joseph para preparar a surpresa do pedido de casamento, Joseph ficou irritado e bastante furioso, porém ele fingiu e ajudou seu amigo com intenções maléficas. Apesar de amar Emily, ele preferia que ela fosse de ninguém do que fosse apenas de Ada. No dia da viagem, ele sabotou o carro e cortou os freios. Quando o acidente aconteceu, ele foi ao local e encontrou os dois desacordados, porém vivos. Isso preocupou, pois não queria os dois juntos, ou Emily era dele ou de mais ninguém. Ele chamou a ambulância para resgatar Emily, mas retirou Adam do carro e o levou para outro local afastado onde ele o deixaria sozinho para que não sobrevivesse. No entanto, no caminho, pessoas viram que ele estava com uma pessoa machucada e por isso ele teve que levar Adam para o hospital, para não levantar suspeitas. Com 2 urnas preenchidas de cinzas falsas, ele enganou os dois e finalmente conseguiu separar o casal. Assim ele teria o caminho livre para ficar com Emily. 10 anos passaram. Emily continuava morando sozinha, ela vivia apenas para seu filho, Nathanael. Ele era o amor de sua vida e o maior presente que Ada havia lhe dado. Nesses 10 anos ela não quis conhecer mais ninguém, pois mesmo depois de todo esse tempo seu coração ainda pertencia a Ada. Joseph, que ainda fingia ser seu amigo, ficava irritado com isso, pois nunca teve chance com ela, porém ele culpava Nathanael por isso. Emily queria levar seu filho para viajar e conhecer o mesmo local para o qual ela e Ada iriam antes do acidente. Seu filho quase não saía de casa e por isso ela achou que seria uma boa ideia para ele se divertir. No carro eles seguiram o mesmo caminho que ela e Ada seguiram anos atrás. Isso deixou Emily triste, pois queria Adam lá, vivo com eles, mas ela tinha que focar na felicidade do seu filho. Eles chegaram na cidade e ficaram em uma pousada bastante aconchegante. Ela passou alguns dias se divertindo com seu filho. Perto do fim da viagem, Emily e Nathanael passaram por um homem deitado no chão com uma placa escrito fome. Ele estava enrolado e dormindo. Emily ignorou o homem, mas seu filho pediu que a mãe lhe desse alguma moeda. Ela vasculhou sua bolsa e colocou algumas moedas ao lado do homem. Quando Emily viu seu rosto, ela quase caiu no chão. Era Ada. Ele estava bastante sujo e mal vestido, ela não conseguia acreditar no que estava vendo. Por alguns segundos ela duvidou do que viu, mas era ele mesmo. Quando Ada acordou, ele começou a chorar, ele achava que estava sonhando, mas era realidade. Eles se abraçaram e Emily lhe levou para a pousada onde ela estava. Lá ele tomou banho e então começaram a conversar. Adam perguntou primeiro quem era o menino, e por um segundo, ele pensou que Emily havia se casado com alguém, mas quando ela disse que Nathanael era filho dele, Adam desabou em lágrimas novamente. Eles colocaram todo o assunto em dia. Adam disse que mudou de cidade, pois não aguentava ficar naquele local. Na outra cidade ele conseguiu um emprego, mas cada dia era um sofrimento sem sua amada Emily. Ele faltava muito no trabalho porque não tinha forças para sair da cama. Ada não conseguia superar. Isso fez ele perder o emprego, e além disso não tinha mais vontade de ir atrás de outro. Por isso, sem dinheiro, passou a morar nas ruas. Cada dia era um sofrimento, mas apenas por não ter ela ao seu lado. O frio da noite e o chão duro da rua não era nada comparado com a solidão e o frio no seu coração causado pela ausência de sua amada. Depois que os ânimos diminuíram, eles perceberam que foram enganados por seu melhor amigo, Joseph. Ada, Emily e Nathanael voltaram para a cidade, deixaram Nathanael na casa de Emily e foram imediatamente falar com Joseph. Assim que viu os dois juntos, ele congelou, ele percebeu que seu segredo foi descoberto. Ada e Emily falaram que descobriram tudo e que ele iria pagar por seu crime. No entanto, Joseph sorriu, ele disse que eles não tinham prova e que era melhor eles ficarem quietos ou seria pior para eles. O sangue de Ada subiu a cabeça, mas ele não podia fazer nada porque estava muito fraco devido aos anos que morou na rua. Joseph com raiva contou tudo o que fez, disse que sempre amou Emily, mas que ela preferia alguém inferior como Ada. Ele também contou do que fez com o carro e que a intenção era que nenhum dos dois sobrevivesse, pois se ela não fosse dele, então não seria de ninguém. A discussão ficou mais acalorada, mas nem Ada nem Emily tinham como provar nada. Eles saíram e disseram para ele os deixar em paz.
Mesmo com toda a raiva, eles estavam felizes de poder ter um ao outro. Os dias passaram e o casal com seu filho estavam morando juntos. Ada ainda não havia conseguido emprego e nem pretendia. Ele estava esperando Emily poder sair do seu emprego para eles mudarem de cidade, pois ambos não queriam mais ver Joseph. Enquanto isso, Joseph estava cada vez mais perturbado. Ele tinha raiva do casal, ele sentia que ele e Emily deviam estar juntos. Quando imaginava os dois juntos e felizes, ele ficava ainda mais irritado. Joseph queria acabar com a felicidade dos dois, mas não sabia como, até que ele teve uma ideia. Emily e Adam foram pegar Nathanael na escola, mas perceberam que ele estava conversando com Joseph. Isso deixou os dois furiosos e eles afastaram o garoto dele. Joseph foi embora e Nathanael disse que ele ofereceu carona para levá-lo para casa. Emily disse que ele nunca mais se aproximasse de Joseph. À noite, enquanto o casal e seu filho dormia, um incêndio começou no quarto de Nathanael. O quarto já estava quase todo tomado pelas chamas e só então Nathanael acordou. Ouvindo os gritos de seu filho, Adam correu para salvá-lo e conseguiu tirar ele de casa. Os bombeiros chegaram e apagaram o incêndio. Todos foram para o hospital, mas apenas Nathanael estava ferido. Felizmente ele sofreu apenas queimaduras leves. No entanto, o garoto disse a Adam que assim que acordou, ele achava ter visto alguém pela janela de seu quarto, mas não tinha certeza. Adam e Emily souberam na hora quem poderia ter feito aquilo. Adam foi imediatamente à delegacia e fez a denúncia. Joseph foi chamado, mas nada aconteceu, não havia provas. Adam e Emily não sabiam o que fazer. No dia seguinte, Adam foi até a casa de Joseph, mas ele não estava, então ele olhou para o carro dele e pensou por um bom tempo em fazer o mesmo que ele fez a ele, cortar os freios do carro. No entanto, ele não conseguia fazer algo do tipo. Adam voltou ao hospital e conversou com Emily, eles iriam sair da cidade assim que Nathanael tivesse alta. Emily passou a mão no rosto de seu amado e disse que tudo ia ficar bem. Ela pediu que Adam ficasse no hospital com Nathanael porque ela iria comprar um remédio para dormir e depois iria para casa, pois estava muito cansada. Em casa, à noite, ela ligou para Joseph e perguntou quando ele iria deixar eles em paz. Ele apenas respondeu, nunca. No dia seguinte, o casal estava no hospital e Nathanael teria alta. A polícia chegou e fizeram diversas perguntas a eles. No final eles disseram que houve um incêndio na casa de Joseph e ele não resistiu. Aparentemente ele tomou remédio para dormir, mas esqueceu o fogão ligado. Adam ficou chocado, mas Emily não demonstrou muita reação. Quando a polícia saiu, Adam perguntou se Emily fez algo. Ela lhe prometeu que apenas foi para casa, tomou um remédio para dormir e depois voltou para o hospital. Adam estava confuso, apesar de tudo ele não desejava esse destino para Joseph. O tempo passou e uma investigação foi feita, porém nada foi encontrado e a tragédia na casa de Joseph foi considerada um acidente. Adam, Emily e Nathanael não mudaram de cidade e continuaram morando lá. Ambos viviam felizes, mas Adam sempre ficou com aquele sentimento de dúvida sobre sua amada. Espero que goste da história. Curta, se inscreva e comente. Obrigado por assistir.